Olá, meu irmão, minha irmã. Cheguei até a TV Evangelizar e desde aqui vou até sua casa e você me acolhe aí. Encontramos-nos para a leitura orante da palavra deste dia, deste domingo, dia 5 de junho. O domingo é a solenidade de Pentecostes. Para hoje, o texto é João, capítulo 14, versículos 15 e 16. Depois se dá um salto, vai ser o 23, versículos 23 a 26. Como sempre, primeiro a leitura, depois a explicação, para então, na segunda parte, a oração. Acompanhe comigo se tiver sua Bíblia em mãos, se não, ouça atentamente, por favor. Jesus dizia aos seus discípulos: se me amais, observareis os meus mandamentos, e rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito, para que convosco permaneça para sempre. Passo agora ao versículo 23. Jesus lhes respondeu aos discípulos: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E a ele viremos, e nele estabeleceremos morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E minha palavra não é minha, mas do Pai que me enviou. Essas coisas vos disse estando entre vós. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos disse. É esta a palavra para o Evangelho do domingo de Pentecostes, 5 de junho. Vamos contextualizar, antes de compreender essas palavras densas de sentido, o Evangelho de João, do ponto de vista teológico, é bastante exigente para interpretar. É preciso muita atenção na leitura, relacionar os textos do próprio evangelista com outros textos do Antigo Testamento. Os evangelhos sinóticos têm mais parábolas, mais imagens, mais comparações. É muito menos com João. Daí a interpretação também se torna um pouco mais exigente. Mas vamos lá. Estamos ainda no lava-pés. Jesus acabara de lavar os pés dos seus discípulos, colocara o manto, mas não tirara o avental. E depois do lava-pés começou a falar. E se estendeu longamente. Foi um discurso de despedida. É assim chamado o discurso de despedida, porque nos quadros do Evangelho de João, são as últimas palavras que ele dirige aos seus discípulos. É o contexto de uma ceia, vamos falar de intimidade, pois. E as últimas palavras sempre permanecem muito vivas na memória dos discípulos, de qualquer discípulo, de qualquer mestre, em qualquer época. Aqui está Jesus com os seus para os últimos ensinamentos. Vamos lá. João
capítulo 14, versículo 15. Estamos na continuidade do discurso de Jesus após ter lavado os pés. Se me amais, observareis os meus mandamentos. Desde os tempos do Antigo Testamento, amor e observância se integravam. Mas não é preciso ir ao Antigo Testamento e às culturas orientais. As palavras de amor, de afeto, elas valem na medida em que os comportamentos e as vivências confirmam que entre sentimento e atuação as coisas se integram, a realidade se integra. Alguém que diz amar não apenas discorre sobre o amor, mas ama. E aí há gestos concretos, atitudes, comportamentos, escolhas e expressões. Pois bem, se me amais, observareis os meus mandamentos. Do que fala aqui o verbo amar? É preciso que esclareçamos, senão poderíamos interpretar de maneira equivocada. Na língua grega na qual o evangelista escreveu, o amor, eros, é o amor erótico, a paixão do homem pela mulher, da mulher pelo homem. Existe o amor philein, philéo, é o amor de um amigo por outro amigo, por um time. No caso de um torcedor, torce por um time. Aqui há um tipo de relação, de reciprocidade, tanto no primeiro quanto no eros, amor erótico, quanto agora. É da natureza humana, inclusive, da sociabilidade, da personalidade humana. Procurar encontrar-se e cultivar relações recíprocas de parceria, de companheirismo, também de amizade. Outro modo e outro verbo usado em grego. E tem aquele aplicado aqui, agapao, agapein. É o tipo do amor de pura gratuidade, que oferece por a simples disposição interior de oferecer-se, e o faz, entrega-se, comunica-se e irradia a afeição por pura gratuidade. A mãe ama o filho por pura gratuidade. Mas fora esse, que depende da natureza mesmo, já íncita na estrutura psíquica humana, aquele amor de gratuidade que me leva a oferecer, fazer o bem ao outro, não para ter qualquer outra compensação, que me leva a querer bem a alguém que precisa da minha ajuda só porque precisa. Ou então, aquela gratuidade que leva a oferecer das minhas disposições interiores só para ajudar o outro. É deste amor que o Senhor Jesus está a falar. Até o perdão aos adversários, aos inimigos, a bondade projetada em favor de quem nos ofendeu e de quem não nos ama como irmão nem como amigo. Olha, isto não é da própria natureza humana, é preciso muita liberdade para oferecer sem outros motivos a não ser a própria entrega da liberdade pessoal. É deste amor que Jesus fala. Se me amais, observareis os meus mandamentos e eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro paráclito. É uma referência ao Espírito Santo. A palavra paráclito tem muitos sentidos. Defensor, consolador, a quem
muito pouco usado o termo, o adjetivo ajudador. De qualquer maneira, é aquele que sustenta o Paráclito, a força do Espírito de Deus. Estamos a celebrar o Pentecostes. É aquele que sustenta na própria interioridade as motivações para a gratuidade amorosa, aquele amor de quem entrega tudo e não busca nada, a não ser simplesmente o bem de quem ama. O Senhor Jesus está a pedir isso dos discípulos. Não se trata aqui de heroísmos para ser reconhecido, mas de adesão com a própria liberdade para viver em favor dos outros, e essa gratuidade realimenta o próprio discípulo e as suas motivações. O Espírito da verdade, assim chama o evangelista. E quem me ama não guarda as minhas, quem não me ama não guarda as minhas palavras. Mas a quem amar, o Pai enviará o Espírito Santo, o Paráclito, e vos recordará. Estabeleceremos nele a morada. Já expliquei no domingo passado. Morada, se antes era o templo, Deus morava no templo, agora passa a morar nos discípulos. E se o discípulo não é capaz, não encontra em si mesmo, e não encontra a necessária vitalidade interior para um tipo de amor feito de pura gratuidade, se ele com suas forças não é capaz, e nós não somos capazes, o Espírito de Deus, que foi dado aos discípulos no Pentecostes, que nos foi dado no batismo, esta força secreta, misteriosa de Deus que age na nossa interioridade, o Espírito de Deus nos fará capazes daquelas atitudes de fundo que nos fazem semelhantes ao próprio Jesus. O grande dom a pedir no dia de Pentecostes é: vinde Espírito Santo. Agora, querido irmão, querida irmã, é a segunda parte, é a oração. Antes queríamos explicar, agora queremos orar, eu e você. Somos muitos pelo Brasil afora. São mais de 200 retransmissoras. Olhe, é grande a comunidade de orantes. Antes, ponhamo-nos numa posição mais dentro do que fora, numa condição melhor de orantes, de silentes, de pacificados. Queira fechar os seus olhos, por favor. Você aí, eu aqui, e concentrados, vamos tentar sentir os nossos olhos. Isso parece até estranho, ainda não estamos orando, mas para senti-los é preciso concentração. Que as atenções estejam direcionadas unicamente para eles. Sinta os seus olhos.
a parte externa primeiro, sinta-os. A parte interna depois, agora, o cristalino, todo o globo ocular, retina. Que maravilhas são os olhos. Vamos sentir agora a nossa própria nuca. A parte de trás da cabeça, sem tocar. Tudo isso requer concentração. E ainda uma última percepção, agora do coração a bater no peito. Sem tocar no próprio peito, é difícil sentir, mas se concentrado consigo perceber. E agora eu vou fazer a minha oração de súplica, que o Espírito de Deus ajudou João a escrever, estava lá. Que o Espírito de Deus venha nos ajudar a ler. Não apenas segundo teorias literárias ou raciocínios argumentativos, mas tentar compreender os sentimentos, a fé e a paixão de quem escreveu e a força interior que o motivava. Vem, Espírito Santo, vem nos ajudar. Nós que fazemos a leitura orante, vem nos ajudar a compreender, a acolher a palavra do evangelista. Escreveu sobre o Paráclito. Escreveu sobre o sentido da presença, da tua presença, de força divina, a atuar na história, nos fatos, mas especialmente nas pessoas. Naquelas pessoas que querem seguir Jesus. Faze-nos sensíveis à verdade do Salvador. Faze-nos dóceis às palavras que Ele pronunciou. Faze-nos sábios para reconhecer a salvação que nos deixou e que nola pronunciou pela palavra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Já estamos até familiarizados com as cenas do cenáculo, lá onde o Senhor Jesus se encontrou com os 12, lavou-lhes os pés e houve um longo diálogo dele, Jesus, com os discípulos. Os versos de hoje, os versículos de hoje fazem parte daquela grande cena. Vamos tentar imaginar o Senhor a falar aos discípulos, Ele lhes lavar os pés, e está lá a olhar nos olhos de cada um deles e a repetir: se me amais, observareis os meus mandamentos. Eles talvez fiquem até um pouco surpresos. Vamos tentar vê-los. Um que olha para o outro, observar os mandamentos. Se me amais, mas é preciso o amor, não basta a compreensão, ele explicou com tanta clareza. A adesão intelectual e eles ouviram o verbo amar, agapau, entregar tudo, sem nenhum outro motivo, sem nenhuma outra razão, a não ser porque querem segui-lo. Tiveram os pés lavados e o Senhor lhes dissera que deveriam também eles lavar os pés e eles se entreolham.
quase desapontados, porque Judas acabara de sair, porque não quisera. Eles não estão tranquilos. Respiram fundo, quem sabe. Posso até imaginá-los, vê-los. E o Senhor começa a lhes falar do Espírito da verdade, que o mundo não pode acolher, mas o Senhor lhes fala do Paráclito para que permaneça sempre com eles. Talvez um outro e mais um comece a compreender que o futuro não dependerá de sua genialidade, eles discípulos, mas de se deixarem sustentar por aquele Paráclito, ajudador, defensor, aquela força interior que não procede deles, eles não são capazes. Talvez se perguntem, mas e os meus dotes, as minhas habilidades? Eles ainda não perceberam que tem a cruz pela frente. Quem sabe sejam até tentados a fazer. Vou olhá-los. Estou contemplando aquelas cenas lá no cenáculo. Posso vê-los tentados a imaginar que são capazes de grandes coisas. Têm forças para isso, não são frágeis. Ou tão frágeis quanto o Senhor parece supor. Assim estão eles a pensar consigo próprios. Mas o Senhor está a lhes repetir: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará e a ele viremos e estabeleceremos morada. Nunca se falara assim em toda a história do Antigo Testamento. Alguns deles estão até a abrir os olhos com espanto. Nós, eu e o Pai, estabeleceremos nele nossa morada. Já tinham frequentado as sinagogas muitas vezes, mas daquele modo ninguém falara, nunca tinham ouvido. Quem sabe um toca no outro para perguntar se entendeu. E o Senhor continua a lhes falar: estas coisas eu vos disse estando entre vós, mas o Paráclito, é a segunda vez que fala em poucos versículos, o Paráclito vos ensinará e vos recordará. Tente imaginá-los lá, entre maravilhamentos e inquietações. O que significa tudo isso? E agora vamos lá naquela mesma sala, eu sou um daqueles 12. E estou a ouvir o Senhor a olhar para mim e a dizer, quase que pronuncia o meu nome. Talvez pronuncie: se me amas, os meus mandamentos são o caminho. Talvez eu lembre que amo sim, quero amar, mas tropeço nas minhas próprias fraquezas e esqueço dos seus mandamentos. Talvez até com temor de que ele me desaprove, mas ele me olha e me conhece. Vamos nos deixar olhar, eu, você e você, pelo Senhor, que continua a repetir: se me amas, quase que a pedir, pratica os meus mandamentos. Talvez ele até pergunte: és capaz? Ele sabe que não somos, nem eu, nem você. Mas aí podemos até ouvir que o Espírito de Deus permanece
foi dado desde o batismo. Talvez Ele me olhe e me diga: deixe-se guiar pelo Espírito Santo. Abra o seu coração. Você, na sua oração, peça isso. Está o Senhor a nos dizer: não queiramos dispensar o Espírito de Deus. E a minha prece talvez deva ser esta que Ele mesmo prometeu: vem habitar em mim, Senhor. Faze com o Pai da minha interioridade tua morada, tua presença. É a hora de eu dizer ao Senhor o que desejo dele, não para os meus gostos, mas de desejar, manifestar o desejo de ter a Trindade, de ter o Espírito Santo melhor, a habitar, a despertar o Espírito de Deus que há em mim.